Os irmãos de Monte Azul. Amém. São poucos, mas são fiéis. Os irmãos de Monte Verde. Aleluia. Os irmãos de Olímpia. Amém. Amém. Os irmãos de Palmares. Amém. Paraíso. Tá junto? Amém. Amém. Os irmãos de Viradouro. Aleluia. Tem irmãos de São Paulo. Amém. Tem mais irmãos de onde? Pindorama. Vem, Fátima. Terra Roxa. Opa. Tá aí? Amém. Aleluia. Essa irmã é fiel. Mais alguém? Não? Graças ao Senhor. Irmãos, nós temos o privilégio nós temos o Pedro aqui, e você tem o privilégio de já experimentar um gostinho do que vai ser a conferência em setembro. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, né? Amém. Vamos aproveitar, irmãos, o máximo para desfrutarmos a palavra do Senhor e recebermos a palavra do Pedro, tá bom? Amém. Amém. Embora seja a primeira vez que estou aqui em Colina, mas eu me sinto em casa, muito familiarizado, né? E também porque eu ando muito perto de um filho de Colina, certo? O Ami, o irmão cooperador de peso, né? Está sempre conosco. Então, Colina sempre esteve no meu coração. Também já comi as esfirras, né? Que feitas pelas irmãs de Ami. E ontem à noite nós demos um pequeno começo lá em Barretos. E eu estou ainda bastante impressionado como o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com uma expectativa por parte de Deus, rapidamente. E nós sabemos por Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que o homem foi a única criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, Ele tem um propósito muito nobre para com cada um de nós. Deus, depois de ter feito tudo o que é necessário para o homem sobreviver, em 6 dias da sua criação, no final do 6º dia, Deus então fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E não só isso, Deus criou o homem com seu sopro divino, amém, sopro do Deus eterno. Amém. E esse sopro é que deu vida ao homem. Amém. Eliú disse a Jó, né? Há na verdade um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso é que o faz entendido e que lhe deu vida. Irmãos, nós na verdade existimos aqui por causa do sopro divino. Amém. Portanto, Eclesiastes fala que Deus implantou dentro do homem, no coração do homem, a eternidade. Amém. Não há segunda criatura nesse universo que haja eternidade no coração como o homem tem. Portanto, quando Deus soprou naquele homem, formou-se o espírito do homem, feito para contatar Deus, que é espírito. E Deus deseja dar vida, a sua própria vida, para esse homem criado. E o homem se tornou uma alma vivente. E o corpo do homem é feito do pó da terra, desse
para que o homem pudesse viver aqui na terra, nesse mundo terreno, nesse mundo visível, físico. Todavia, o propósito de Deus é mais do que o mundo visível, mas é o mundo espiritual. É o mundo da fé, que hoje nós temos experiência com ela. Irmãos, mas infelizmente o homem que foi criado com tanta expectativa de Deus, nós cantamos vários hinos aqui, não sei se você percebeu, em alguns hinos disseram que nós fomos criados, irmão, para ser um com Deus. Amém. Em outras palavras, quando Deus criou o homem, Ele projetou, Ele propôs que o homem pudesse receber a sua vida e que a sua vida e natureza fossem trabalhadas, infundidas nesse homem criado à sua imagem e semelhança, ele pudesse crescer nessa vida, crescer nessa natureza, ao ponto, irmãos, ao ponto de ser filhos herdeiros de Deus, para herdar o mundo vindouro. E depois, por toda a eternidade, fará parte, irmão, não sei, pasmem, não sei se você sabe, nós faremos parte do próprio Deus. Mas não com a sua deidade, no aspecto de ser adorado, mas, irmão, nós fazemos parte de Deus, na sua vida e natureza. Nós seremos um com Deus. Você sabia disso? Esse é o propósito nobre pelo qual Deus criou o homem. Todavia, a Eva, enganada pela serpente, e achou que, tendo o conhecimento do bem e do mal, pudesse ajudá-la a servir a Deus. Foi mero engano. Simplesmente fez com que o homem transgredisse contra a palavra de Deus. Em Romanos 5 fala que pela ofensa de um só homem, irmãos, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte entrou no homem e a morte passou para todos os homens. Assim, irmãos, todos pecaram. Todos pecaram, não há um justo, nem sequer um aqui na terra. Todos estão já condenados, sentenciados à morte. Só faltava a execução dessa sentença. Mas, irmãos, Deus não criou o homem para condená-lo e não para destruí-lo no lago de fogo. Deus então providenciou a salvação. Amém. Mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar, irmãos, o homem então criado por Deus, o homem caiu, e Deus então, no capítulo 3 de Gênesis, Deus teve que afastar esse homem da árvore da vida, e na hora dele dar o castigo para a serpente, que foi usada para iludir a Eva, anunciou o evangelho ao homem, dizendo que o descendente da mulher, da Eva, da mulher, esmagará ou pisará na cabeça da serpente. E a serpente, ferirá ao calcanhar desse descendente. Então haverá uma luta entre o filho do homem, que é Cristo, que virá para salvar o homem, e essa luta contra a serpente, que é Satanás. Então, deu esperança para Adão e Eva de que o homem não estaria condenado para sempre para a morte. Havia uma salvação que seria o descendente da mulher. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Adão e Eva deveriam viver na esperança de aguardar o nascimento desse descendente para que viesse a salvação para todo homem. Todavia, irmãos, os anos se passaram. Os anos naquele tempo, irmãos, são anos, vamos dizer assim, passaram-se mais de 1.500 anos, até a época de Noé, do dilúvio. E os anos passam, vamos dizer assim, mais rapidamente do que hoje. Por quê? Porque cada um daqueles homens viviam 900 anos, 700 anos, 800 anos, quer dizer, Então, 1.500, 1.600 anos, até 2.000 anos, não era muita coisa.
porque cada um deles, né, vivia quase tudo isso. Mas o homem já havia, irmãos, caído numa situação lamentável, lastimável, que Deus teve de destruir toda a humanidade por meio do dilúvio. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Isso nós falamos em Barretos, né? Gênesis 6. Hoje eu vou tentar passar um pouco mais rápido para a gente prosseguir um pouco mais, né? Gênesis 6. Versículo 1: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, como o homem se tornou carnal, não tinha mais sentido o homem viver por muitos anos. Naquele tempo Deus deu muita vida, muita longevidade para o homem, porque ele precisava, né, multiplicar a humanidade na terra, ter muitos filhos e filhas, assim se multiplicar. Mas só que o homem se tornou carnal. Deus então limitou os anos do homem, já que é para viver, para pecar, para que tantos anos? Então diminuiu o número de dias em 120 anos, né, a idade dos homens. No versículo 5, versículo 4: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Por que eu fiz questão de ler isso hoje? Porque eu não tenho lido nem Barretos, nem tenho evitado de ler isso, mas isso é para mostrar para vocês, irmãos, essa anormalidade, essa anomalia que surgiu de mistura de raça, de anjos, que o Senhor, né, o Senhor Jesus falou que os anjos não casam nem se dão em casamento, mas aqui houve uma anomalia. Eu não sei explicar isso, mas houve um problema sério aqui, e surgiram então no meio da humanidade gigantes, valentes, homens de renome. Então os homens tomaram conhecimento que existem seres, né, mais poderosos do que os homens, por causa desse acontecimento. Isso eu vou usar mais para frente, vocês vão entender porque eu estou usando isso. Irmãos, e a maldade, versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal. Quer dizer, não é esporadicamente mal, mas era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quer dizer, ele só pensa no mal. O homem só pensava no mal. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Irmãos, Deus não podia mais tolerar. A coisa estava tão já, né, alastrado na terra, que Deus, né, não teve outra solução. Então disse Deus a Noé: eu não li o versículo 12, né? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Irmão, Deus foi obrigado a fazer isso, porque os seres humanos caíram numa situação, né? Você nem consegue imaginar a maldade que havia naquela época. Ó Senhor Jesus, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando
em Romanos 4, eu fui estudar Abraão, a vida de Abraão, irmão, não tinha como não voltar para ver o contexto do tempo de Abraão. E com o dilúvio, foi, não sei se vocês entendem, quando acontece uma tragédia como o dilúvio e Deus usou água para matar todos os seres humanos, irmãos, isso era um marco na história do homem. É ou não é marco na história do homem? Já pensou, irmãos? Deus salvou 8 pessoas da família de Noé, porque Noé achou graça diante do Senhor e Noé andava com Deus. Quer dizer, entre todos os homens aqui na terra, o seu desígnio, né? O desígnio de cada um, irmãos, era continuamente mal. Deus achou um homem e através desse homem Deus salvou, né, uma família. E dessa família Deus fez quase que reconstruir a humanidade. E quando Noé e sua família, saindo da arca, olhando para toda a terra, todos morreram. Só ficou a família de Noé. Qual seria o seu sentimento? Qual seria, se você fosse um membro da família de Noé, qual seria a sua percepção? A sua percepção, irmãos, é de temor diante do Senhor. Amém. É ou não é? Amém. Você então teria, puxa vida, esse Deus é temível. Esse Deus, ele pode fazer essa coisa, né, chamada dilúvio, inundar a terra toda. Quer dizer, Deus é poderoso. Amém. O homem então conhecia Deus nesse aspecto. Não conhecia? Amém. Conhecia Deus nesse aspecto. Todavia, irmãos, do dilúvio até o nascimento de Abraão foram curtos 350 anos. 350 anos. Se você contar, fizer as contas, pegar Gênesis 11 e não sei se alguém já fez, né? Vai chegar em 290 anos e não 350. Mas se você pegar os 60 anos que faltam, que Estevão falou em Atos 7, que quando Abraão saiu de Harã, seu pai havia morrido, segundo Estevão, e seu pai, Tera, morreu em Harã com 205 anos. Então, aí é uma diferença de 60 anos. Daí nós, então, irmãos, descobrimos que quando a Bíblia registra que Tera gerou os 3 filhos, na verdade, Abraão foi gerado 60 anos depois. Ele gerou o primeiro filho, Harã, que morreu e deixou Ló, né? E depois ele gerou a Naor, e em terceiro lugar gerou a Abraão 60 anos depois. Isso não está registrado aqui na Bíblia. Então há essa diferença de 60 anos, portanto, entre o dilúvio até o nascimento de Abraão são 350 anos. E os 350 anos são exatamente o tempo em que Noé viveu depois do dilúvio. Em outras palavras, no ano em que Abraão nasceu, Noé morreu. Noé, aquele que estava na arca, ele morreu quando Abraão nasceu, 350 anos depois. Então, irmãos, quando Abraão nasceu, não havia um homem que adorasse a Deus verdadeiro. Não havia um sequer que glorificasse a Deus. Não havia um que dava graças a Deus, que adorasse a Deus, que servisse a Deus. Todos serviram a outros deuses. Que coisa horrível! Curto espaço de tempo, 350 anos. É isso que me assusta. E eu não sei se tem aí a figura da Mesopotâmia. Eu vou explicar um pouco para vocês. Tem aí, não? Aqui, o mapa, né? Pega o outro, isso. O outro. Que aparece, isso, aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Tem uma haste aqui, eu esqueci lá.
Vocês estão vendo o rio. Aqui está o rio Eufrates, aqui ó, rio Eufrates. E aqui está o rio Tigre. Os dois rios nascem nas montanhas da Turquia de hoje. A Turquia saiu no jornal esses dias pela crise do câmbio, né? Crise cambial na Turquia. E esses dois rios nascem nas montanhas de Turquia e descem, passam pela Síria de hoje, oh meu Deus, o Iraque de hoje, e aqui está o Kuwait. Então, onde esses dois rios passam, aqui vira uma bacia muito fértil já naquele tempo. E isso aqui é Babilônia, né? Aqui é chamado de terra de Sinar, ou Sinear, na nossa primeira versão, e agora se mudaram para Sinar. É a Babilônia, essa região da Mesopotâmia. Os semitas, vocês sabem que Noé teve 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. E os semitas povoaram essa planície da Mesopotâmia, tá? E Cã veio mais ao sul e Jafé mais ao norte. E os semitas, né, povoaram aqui. Então, essa região toda aqui é Mesopotâmia, muito rica. E Ur ficava perto do Golfo Pérsico. E depois eles mudaram, né? O pai de Abraão levou-os para Harã. Harã está aqui ao norte da Mesopotâmia. E Harã era um entroncamento do comércio entre a Mesopotâmia e aqui Canaã. Isso aqui é Canaã. Estão vendo? Israel de hoje. E aqui está o Líbano, a Síria, né? Por que aqui fica um vazio aqui? Isso aqui é um deserto arábico, deserto, difícil atravessar aqui. Por isso a parte mais, né, concorrida era essa rota aqui. E Abraão, né, recebeu o chamamento de Deus em Ur dos Caldeus para deixar sua terra, para deixar a sua parentela e ir para uma terra que o Senhor mostraria. Mas ele não teve forças para sair, porque ele vivia também no ambiente pagão. Sabia disso ou não? Quando eu era jovem, eu achava que Abraão vivia numa casa que adorava Deus verdadeiro. Então, desde pequenininho, ele foi ensinado a adorar Deus verdadeiro. E não é. Né? Ontem nós lemos lá em Barretos, Josué, quem quiser ver, Josué 24:2. Que diz: Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Tera era um idólatra. Tera era um que servia aos ídolos, a outros deuses. E, irmãos, ainda pela história, disse que Tera era fabricante de ídolos, fabricava ídolos. E Abraão, desde pequenininho, quem sabe, já nasceu naquele ambiente de fazer ídolos, né? E adorar, seu pai era adorador de ídolos. Bom, nesse ambiente, Deus falou: eu preciso ter um novo começo na humanidade. Eu vou achar um homem. Esse homem,
eu vou escolher esse homem, e desse homem eu vou obter uma raça, nova raça, uma raça chamada, uma raça que adore o Deus verdadeiro. Ele vai fazer dessa pessoa gerar um povo de propriedade exclusiva de Deus, que não adorasse mais os ídolos e adorasse ao Deus verdadeiro. Irmão, esse homem é Abraão. E eu coloquei por título dessa mensagem: Abraão é o pai de todos os que creem. Isso está em Romanos 4, dá uma olhada. Romanos 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Ele veio a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Irmãos, nós tivemos a origem em Abraão. Quando eu falo da história de Abraão, você tem que ter em mente, é o nosso início. Não é só o início do povo de Israel, é o início do povo da fé. Se não houvesse Abraão, irmão, não teríamos nós, o povo da fé. Abraão foi o pai da fé. Ele abriu uma porta para nós todos hoje, os que cremos no Senhor Jesus. Por isso é importante esse homem que foi chamado por Deus. Então você vai dizer, então esse homem aqui tem alguma coisa especial. Por que dentre tantas pessoas foi achar Abraão? Então Abraão devia ser homem capaz, habilidoso, competente para fazer o que Deus queria que ele fizesse, não é? E que você está longe desse padrão de Abraão, não é? Você jovem não tem essa percepção de que, poxa, Abraão, eu perto de Abraão não sou nada, né? Eu nunca seria, né, Abraão. Irmãos, mas se você lesse Abraão, ontem eu li lá em Barretos, em capítulo 4 de Romanos, no começo: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Quer dizer, se Abraão tivesse sido escolhido porque ele fez muita coisa boa para Deus, ou se ele, né, foi capaz de fazer coisas que os outros homens não seriam capazes, ele foi muito sábio enquanto todos foram nécios, então era por obras, não teria, né? Ele teria o que se gloriar, mas ele não foi por obras. Abraão não fez nada demais. Versículo 3: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Abraão tivesse feito muita coisa por Deus, irmãos, não era nenhum favor, era apenas dívida, era pagamento, era um salário. Mas Abraão não trabalhou. Aqui diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso quer dizer o quê? Cada um de nós, irmão, pode ser um Abraão, porque não depende de nós, depende da fé. Deus, ele quer fazer no homem, só que precisa de um coração, precisa ter um coração. Sabe qual coração? Um coração puro. Eu vou explicar agora. Ele precisa ter um coração de que, no momento em que ele vê a aparição do Deus verdadeiro, no meio daquela situação do paganismo, todo mundo adorando ídolos, irmãos, ele precisa, ao olhar para esse Deus que o chamou, verdadeiro que o chamou, deixar de lado, irmãos, todo
a busca dos seus interesses, dos seus benefícios, e fazer a vontade desse Deus. Essa pureza precisa haver em nós. Amém. Ontem nós lemos em Salmo 51, não é isso? Dá uma olhada em Salmo 51. Irmãos, isso deveria ser nossa oração todos os dias. Senhor Jesus, cria em mim, Senhor. Capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Senhor Jesus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque queira ou não queira, irmãos, o homem ainda vive muito pelos seus benefícios, pelos seus interesses. Irmão, não precisa ser modesto, não. Todos nós somos assim, não é? Às vezes até depois de convertidos, vivendo a vida da igreja, principalmente no primeiro período da nossa imaturidade ainda, infantilidade, nós ainda somos pelos nossos próprios interesses, não é isso? O Senhor é para mim, né? O Senhor é para minha cura, para minha necessidade, para meu conforto, para minha alegria, não é isso? Quando eu não estou bem, o Senhor me fortalece. Quer dizer, a gente vive muito pelos nossos interesses. Mas quando um dia nós percebemos, irmãos, que o Senhor, né, Ele tem a sua vontade, Ele nos chamou para fazer a sua vontade, a coisa começa a inverter, não é isso? Em vez de buscar nosso interesse, nós passamos a buscar o interesse do Senhor. Só que para isso há necessidade de uma negação da nossa vontade, e isso não é fácil. E no cristianismo hoje, irmãos, quantos buscam o seu próprio interesse, buscando a Deus pelo seu próprio interesse? A prosperidade, se você crê em Jesus, o seu negócio vai bem. Se você crê em Jesus, suas doenças serão curadas. Se você crê em Jesus, você vai ter muita alegria. Se você crê em Jesus, terá um bom casamento. Se você crê em Jesus, você terá bons filhos. Irmãos, tudo isso ainda é uma troca de interesses. Mas, irmãos, Abraão, ele teve um coração puro. No momento em que, primeiro momento que o Senhor apareceu a ele, né, já se percebeu que ele nunca pediu alguma coisa pela sua própria vontade. Ainda que seja fraca a sua fé no início, ele cometeu alguns erros, como desceu ao Egito, né, e mentir que sua mulher era sua irmã, e depois também gerou a Ismael, e depois lá no Gerar, diante do rei Abimeleque, fez a mesma coisa como fez no Egito. Ele cometeu alguns erros, mas, irmãos, ele nunca buscou a sua própria vontade, nunca buscou o seu próprio interesse. Esse coração Deus pôde usá-lo. Amém. Mas por que isso tudo, irmãos? E agora eu vou explicar um pouco o contexto da época. Aqui na Mesopotâmia, diferentemente daqui em Canaã, quem esteve em Israel, né? Alguns de vocês estiveram em Israel conosco, né? O Zé Paulo foi, quem estava lá? Né? O Barbosa estava lá. Nós pudemos comprovar ali perto de Jerusalém, aquelas montanhas, irmãos, a quantidade de pedras que tinha, né? Tinha naquelas montanhas, pedras, mas pedras brutas, pedras toscas, né? Que você precisa de lavrar para poder. E as construções aqui, ó, em Canaã, as construções todas são feitas com pedras lavradas, né? E aqui na Mesopotâmia não tinha pedras como tem aqui em Canaã. Aqui tem argila, aqui é uma bacia de rios, entre rios. Então, como eles faziam construção? Irmãos, os homens aprenderam a construir já naquele tempo, né? Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 11. Eles inventaram a olaria, cerâmica, né? Fazer tijolos. Capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Né? Eles foram para Oriente. Eu não sei onde é que eles estavam, mas foram para o Oriente. A hora que foram para o Oriente, eles deram com uma planície.
essa planície na terra de Siná. Siná é Babilônia, tá? É nessa região aqui. Eles se instalaram aqui e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Aprenderam a técnica de queimar tijolos. E os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. São pedras pesadas. Quem sabe não precisa nem de argamassa, porque uma pedra quase que é difícil de ser removida. Mas um tijolo é muito fácil de derrubar. Então, entre tijolos precisa haver argamassa para haver aderência e para assentar bem, não é isso? Então, com que eles fizeram argamassa? Com betume. Até hoje o Oriente Médio é rico em petróleo. Deus deu muita riqueza no chamado ouro negro, que é o petróleo. E ali eles tinham betume à vontade. Então eles pegavam betume, faziam de argamassa, assim construíam. E as primeiras construções de templo para adoração a deuses foram eles que fabricaram, que são os zigurates. Eu vou mostrar uma figura de um zigurate. Isso aqui, ó. Isso aqui é um zigurate daquela época da construção dos mesopotâmios. Aqui tinha uma escadas, e aqui tem vários platôs. Geralmente a base da construção é quadrada, e eles vão fazendo platôs. E o último platô superior, esse platô serve para adoração a outros deuses e lhes fazer sacrifícios. Irmãos, é terrível. Naquele tempo, os homens já não queriam mais o Deus verdadeiro, eles estavam construindo esses templos para adoração a outros deuses e sacrificar a eles. Aqui na terra, irmãos, não havia um sequer que fizesse um altar para Deus e adorasse a Deus verdadeiro. Dá para acreditar? 350 anos depois do dilúvio, depois daquela situação em que o homem ficou, com o coração na mão e todo mundo querendo agradar a Deus. Depois do dilúvio, o homem deve pensar assim: puxa vida, daqui para frente não vamos desagradar a Deus, não vamos deixar que a maldade se multiplique entre nós, nem a violência. Vamos passar a fazer o que Deus quer, a vontade de Deus. Só que, irmãos, quando na falta de visão, você já percebeu que nesse período não se falava de alguém que pudesse ser um tipo de profeta que falasse com a humanidade. E não tinha ninguém também preocupado em buscar comunhão com Deus. Não tinha ninguém preocupado a conhecer realmente o que está no coração de Deus. E era muito mais fácil, irmãos, o homem foi criado com pó da terra. Esse corpo, irmãos, é feito para viver nesse mundo tridimensional. Só que o espírito não. O espírito é muito mais do que apenas um mundo físico. Mas o homem está acostumado a viver pelo que vê. Viver pela fé é coisa difícil. Você está mais preocupado com a conta a pagar na segunda-feira, não é isso? As coisas físicas, materiais que você tem que fazer, do que, irmãos, o espírito, do que a necessidade da emoção, necessidade da sua alma. Portanto, irmãos, o homem passou a ser dirigido totalmente por essas coisas materiais, e aquele temor, aquele medo de Deus, aquele medo do castigo de Deus, se fizer alguma coisa errada, Deus é poderoso para castigar, foi, irmãos, criando uma aversão dentro do homem. Virou um sentimento contrário. Por que nós precisamos ficar com tanto medo de fazer a vontade de Deus? Porque o homem não tem liberdade para fazer a própria vontade dele.
Por que nós precisamos ficar debaixo dessa tirania? Desculpe me falar isso, tá? Estou usando como se fosse a palavra deles. Tirania da vontade de Deus, tem que fazer coisa para agradar a Deus. Por que o homem não pode se libertar disso e declarar independência e o homem fazer a sua própria vontade? Vocês perceberam? Para que caminho eles tomaram? E hoje, irmão, na nossa sociedade, muitos tomam esse caminho. Muitos ensinam a você, né, se Deus existe, por que Ele permite acontecer assassinatos, por que permite, né, acontecer tragédias e tal? Irmãos, na verdade, o homem que escolheu esse caminho, Deus apenas deixa o homem seguir o seu próprio caminho. Ó Senhor Jesus. Então, aliado a isso, o homem então quer fazer o nome do próprio homem. Não mais interessa o Deus verdadeiro, embora eles conhecessem o Deus verdadeiro. Porque os 350 anos são muito pouco tempo para esquecer do dilúvio. É ou não é? Eles conheciam a Deus, mas eles propositadamente rejeitaram a Deus e foram buscar o quê? A independência para fazer a vontade do homem. Por isso que Timóteo fala que nos últimos tempos os homens serão egoístas. O egoísmo já tomou conta lá no começo e nós vamos terminar com o egoísmo total aqui nessa terra, porque o homem só quer o seu próprio benefício, o seu próprio interesse. Toda a corrupção que há no nosso país é porque o homem, cada um quer tirar o que é seu próprio benefício, o seu próprio interesse. É assim que funciona a humanidade. Não é? Ó Senhor Jesus. E que isso tem a ver com outros deuses? Deixa eu provar para vocês isso que eu acabei de falar. Vocês vão dizer, mas Pedro, você está inventando, você está inferindo. Mas dá uma olhada no versículo 4 de Gênesis 11. Aqui eu estou falando de a Torre de Babel. A Torre de Babel nada mais é do que um zigurate feito para ser uma torre muito alta, mais alta que eles conseguissem erguer. A Torre de Babel é um zigurate. Quando Jacó teve aquele sonho e viu a escada, na minha cabeça, aquela escada que a gente entende para subir na parede, aquela escadinha e tal. Bom, naquele tempo não tinha essa escadinha. Ele imaginava essa escada, sabia? Era essa escada. A escada de Jacó era essa escada. Só que subia, chegava até o céu, né? Não é escadinha de pedreiro, escadinha de, né, que nós imaginamos. Ó Senhor Jesus. Então, qual era a intenção de construir uma Torre de Babel? Por isso que a Mauri me deu bastante tempo, né? Então hoje posso detalhar um pouquinho mais. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Mas com que propósito? E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tornemos célebre o nome do homem, não mais o nome de Deus. Isto é, por que nós temos que ficar amarrados para fazer a vontade de Deus? Porque o homem não pode fazer a sua vontade, não é assim? Então vamos esquecer Deus, vamos fazer a nossa própria vontade, vamos fazer o quê? O nosso nome. Tornar célebre aqui é um verbo em hebraico que é usado em Gênesis 1. Em Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou do nada. Ele não usou nenhuma matéria-prima, Ele criou do nada. Com a palavra tudo se fez. Mas quando Ele fez o firmamento, Ele usou o verbo hebraico é asa, ou assá. Tá? A pronúncia acho que um pouco melhor é assá. Então, Deus, bara é criar do nada. Assá é criar com algum matéria-prima existente. Tá? Deus então criou e Deus fez em Gênesis 1.
E esse tornar célebre, irmãos, é o mesmo verbo fazer, é assar, é o mesmo verbo. Então o homem quer fazer o seu nome, né? Hoje, não sei se vocês sabem, as marcas mais caras foram marcas trabalhadas pelas empresas. Hoje as marcas valem mais do que os bens materiais daquela empresa, o patrimônio daquela empresa. A marca vale muito. Então naquele tempo o homem já queria fazer no nome do homem uma marca. Não se invoca mais o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do homem. Essa foi a declaração. Está aqui, vocês estão vendo, está aqui, eu não estou inventando nada. Mas por que outros deuses? Por que outros deuses? Porque o homem sabe que o seu poder é limitado. Ele sabe, antes do dilúvio, havia homens valentes, não é isso? Homem de renome, quer dizer, havia outras divindades com poderes maiores do que o homem aqui na terra. Eles conheceram isso. Então, quando o homem quer fazer o nome do homem, eles passaram a adorar ídolos. Por que adorar ídolos? Se eles não queriam mais estar debaixo da vontade de um Deus verdadeiro, por que eles foram correr atrás de deuses falsos, de ídolos? Por quê? Quem sabe? Hein? É porque... não é só isso não. É porque o Deus verdadeiro, você é obrigado a fazer a sua vontade. Mas os ídolos que você cria, você quer que os ídolos façam a sua vontade. Vocês entenderam a diferença? Então, toma cuidado. Se você hoje adora o Deus verdadeiro, você pode esquecer a sua própria vontade. E os homens queriam fazer a sua própria vontade. Então eles criaram deuses para ser seus empregados, seus servos. Eu preciso ganhar muito dinheiro, então eu crio um Deus das riquezas. E eu adoro, eu crio um Deus das riquezas e eu adoro. Quando eu adoro, exercito, entendeu? O lado espiritual, o diabo é muito rápido, certo? Ele tem à sua disposição todo um principado e potestade, as forças espirituais do mal, os espíritos imundos e os demônios estão à sua disposição. Imediatamente se coloca por trás daquele ídolo, porque Deus fala, o ídolo nada é para nós, não é? Apenas um pedaço de pau, um pedaço de trabalho humano, não vale nada. Mas a hora que o homem adora, Deus coloca, diabo coloca o seu exército das forças do mal atrás. E eles têm poderes superiores ao homem. Tem ou não tem? Poderes superiores ao homem. E começa a funcionar. Opa! Você já percebeu que mesmo no nosso mundo, de repente, algum cantor sobe, ascende lá em cima. De repente alguém, prospera de uma forma inexplicável. Irmãos, isso tudo tem ligação com os ídolos. Tudo isso tem ligação com os ídolos. E os homens começaram a ver, olha, preciso de riqueza, inventa o Deus da riqueza. Está precisando de fertilidade, a deusa da fertilidade. No campo, eu preciso ter uma boa colheita esse ano, o Deus da colheita. Precisa vir chuva, não tem chuva, o Deus da chuva. Não é assim? Hoje nós temos santo protetor dos motoristas, né? A santa, né? Que algumas devotas, né? Nós temos tudo isso, para todos os gostos, nós temos um Deus falso, não tem? Outros deuses. Por quê? Porque isso é para o homem fazer a vontade dele. Ele manda nos deuses. Ele quer isso, então ele inventa, ele acaba querendo que os deuses façam a sua vontade, a vontade do homem. Por isso, irmãos, esses zigurates é para fazer a vontade do homem, para celebrar o nome do homem.
Irmão, será que você não está fazendo do verdadeiro Deus também teu servo? Será que você não está aqui somente para buscar o seu próprio interesse na igreja, na adoração a Deus? Irmãos, por isso nós precisamos purificar nosso coração. Precisamos reacertar o nosso coração, né? Irmãos, nós não estamos aqui pelo nosso próprio interesse, não estamos aqui pelos nossos benefícios, não estamos aqui porque Deus nos deu isso, nos deu aquilo. Irmãos, como, né, Marcelino falou, nós nada queremos para nós. Nós estamos aqui, irmãos, para nos consagrar ao Senhor. Amém. E somente fazer a sua vontade. Amém. Isso não vem de uma hora para outra, não. Isso vem de um trabalhar. Você precisa cada vez mais limpar, purificar o seu coração, e você tem esse, né, coração de Deus céu. Agora, queria voltar lá para Romanos 1, só para vocês verem que Romanos 1 fala dessa situação. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Na verdade, irmãos, eles conheciam a verdade na proporção deles, certo? Eles conheciam a verdade no sentido de que tinha um Deus verdadeiro, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pelo menos no dilúvio, Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles viram o poder de Deus. Viram o que Deus é capaz de fazer, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento de Deus, na sua proporção, certo? Eles tinham conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Nós temos o conhecimento de Deus ou não temos? Em muito maior proporção. Hoje conhecemos a vontade de Deus. Hoje conhecemos nosso Deus. Temos mais intimidade com Ele. Irmãos, não seja nós também como eles, com o passar do tempo, a gente não glorificar Deus como Deus. Precisamos, irmãos, lhe glorificar como Deus. Sabe o que é glorificar Deus como Deus? É fazer a sua vontade. Sabia? Você lembra de Jesus, acho que é em João 17, falou assim: Pai, eu tenho glorificado o teu nome. As coisas que o Senhor me mandou fazer, eu as fiz. Então, glorificar Deus, irmão, é fazer a vontade de Deus. Não é fazer a vontade do homem. Você tem glorificado a Deus? Irmão, precisa voltar, nós precisamos voltar a ter essa referência de Deus. Tem cristãos que estão vivendo, irmãos, como se não tivesse Deus. Embora louve a Deus, fale em Deus, porque ele vai fazer alguma coisa errada, ele olha para a direita, olha para a esquerda, não tem nenhum irmão olhando, né? E ele vai e faz. Hoje, principalmente hoje no celular, vem tanta coisa porcaria, né? Só com relação à sensualidade, no meu tempo, quando a gente era adolescente, a nossa luta era com as revistas, banca de jornal. Passava perto do banco de jornal, sim, né? E as revistas impróprias estavam sempre dentro de um invólucro não transparente, né? E hoje as porcarias são entregues a domicílio, está no seu celular. Pornografia, coisas impróprias. Ah, mas ninguém está vendo. Isso é só entre eu e eu, né? Ninguém está vendo. Irmãos, nós temos que fazer as coisas para glorificar Deus. Deus está vendo. Vamos voltar a ter reverência com Deus. Nós temos um ser superior que está olhando. Ele sabe todas as coisas.
A não ser que queira você também se revoltar contra essa tirania, dizer, não quero Deus me vigiando, não. Então escolha outro caminho, porque o nosso caminho que nós escolhemos, irmão, é para adorar Deus verdadeiro. Amém. Nós estamos aqui para glorificar Deus. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, para lhe dar graças. Vamos dar graça ao Senhor. Amém. Nós muitas vezes somos como aquele povo de Sião no deserto, só sabe murmurar. Ontem nós falamos em Barretos que em 40 dias o homem se corrompeu debaixo do monte Sinai. Quando Moisés subiu para receber instrução da parte de Deus, receber os 10 mandamentos de Deus, em 40 dias o povo aqui embaixo já ordenou Arão a fazer deuses, né? Para adorarem, dizer que são deuses que os tirou do Egito, porque esse Moisés sumiu, não sabemos para onde foi, que é dele. Irmãos, o homem rapidinho, que ali a Bíblia registra, irmãos, os homens sentaram-se para comer, beber e levantaram-se para se divertir. O que o homem quer é isso. O homem está nem aí com Deus, não está nem aí com a adoração a Deus. O homem quer comer, beber e se divertir. Cuidado, se a sua vida for essa, é de comer, beber, se divertir, irmãos, você está no caminho da idolatria. Nós temos um Deus que rege nossas vidas, um Deus que governa nossas vidas. Nós precisamos aprender a dar graças a Ele. Quando vem uma situação que você não gosta na sua vida, você diz, por que Deus me manda essa situação? Por que para aquela pessoa lá que nem ama a Deus, nem serve a Deus, raramente aparece na reunião, não acontece essas coisas com ele, e comigo, que eu vou sempre para a reunião, e eu sirvo na igreja, acontece essas coisas comigo? Você já reclamou assim com o Senhor? Não. Quem aqui nunca reclamou? Irmãos, está falando mentira, né? Todos nós já reclamamos. Irmãos, depois a gente verifica que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é? Até aquelas coisas que nós achamos negativas, irmãos, o Senhor está por trás. O Senhor está trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. Então aprenda a dar graças a Deus. Aquele povo que viu a mão poderosa de Deus tirando das garras de Faraó, com 10 pragas. Esse mesmo Deus com um braço forte os tirou, os fez atravessar o Mar Vermelho, abrindo as águas do mar. Esse mesmo Deus sustentou eles pelo deserto. 40 anos, irmãos, sem envelhecer uma roupa. Não precisa ir para a loja para comprar roupa. Não envelheceu o sapato. Comida que precisava, Deus mandava a domicílio. Água que precisava, Deus mandava para eles. E esse povo não parou de reclamar. Não parou de reclamar. Do começo ao fim. Isso é o que o provérbio fala. É duro morar com uma mulher rixosa debaixo do mesmo teto. É como gotejar de água no dia de chuva. É tec, 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 tec. Ele só reclama. Irmãos, não fala que é sua mulher, não, é você. Essa mulher rixosa somos nós. Só sabe se queixar, murmurar. Irmão, vamos aprender daqui para frente, dar graças a Deus. Você vai viver melhor. Sabia? Você está procurando longevidade, comer comidas saudáveis, né, para não envelhecer rápido, tal, irmãos, viva alegre. Viver alegre é dar graças a Deus. Esteja contente em toda e qualquer situação. Tudo Deus, na verdade, quer o seu bem. Dá graças a Deus. Um semáforo, aquele dia que está com pressa de ir para uma reunião, todos os semáforos estão vermelhos. Dá graças a Deus. Colina não tem semáforo. Vamos mudar todos para Colina. Ó Senhor Jesus. Bom, aí, versículo 23. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves
quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Não sei se vocês sabem, toda vez que o homem entra na idolatria, irmãos, o resultado é cair na sensualidade, é cair na prostituição, cair na fornicação, cair na desonra do seu corpo, né, entre os homens. Irmãos, é horrível. E a idolatria, por incrível que pareça, irmãos, a avareza é a idolatria. Colossenses 3,5, como fala? Como fala? Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Irmãos, qual homem que não gosta de dinheiro? E por que o homem quer ter dinheiro? Para fazer a sua própria vontade. E o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Toda desgraça que acontece na sociedade humana, irmãos, é por causa da avareza, é ou não é? E a avareza, irmãos, é por causa do homem querer fazer a sua própria vontade, é o egoísmo do homem. E ele, para ter dinheiro, ele acaba criando ídolos. E a avareza é idolatria. Portanto, irmãos, o Senhor, tudo que o Senhor nos der em termos de dinheiro, de prosperidade, irmão, não é para nós mesmos. Isso nos salva, isso nos liberta da idolatria. Nós podemos ganhar muito dinheiro, mas nós não somos escravos desse dinheiro. Porque nosso dinheiro também é para o Senhor. Nosso ser para o Senhor, tudo que nós somos, irmãos, para oferecer ao Senhor. Portanto, aí eu queria ler o versículo 25. Por isso, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Irmãos, os homens passaram a adorar e servir a criatura, porque no fim das contas o homem quer servir ele mesmo. Nós, irmãos, vamos restaurar isso. Nós declaramos que somos aqueles que adoram Deus verdadeiro. Amém. E sabe o que é adorar? Adorar, irmãos, é prestar-lhe culto, prestar reverência, porque sabemos, irmãos, que Deus, o único Deus verdadeiro, Ele é um ser supremo. Ele é o nosso Criador. Acima dele não há mais ninguém. Ele é o Deus, nosso Deus supremo. É um ser supremo. A Ele nós devemos respeito. Respeito máximo. Respeito pelo ser supremo. Não é verdade? É isso, irmãos. Isso sim, você precisa prestar reverência, temor, respeito. Numa reunião, você sabe que Deus está aqui falando. Precisa ter respeito. Né? Um pastor coreano, o irmão me mandou um vídeo. O pastor coreano veio aqui no Brasil, participou de uma reunião, ficou bravo com os irmãos brasileiros que eram irreverentes. Entram e saem a hora que querem, chegam atrasados, saem mais cedo, saem para beber água, é como se fosse no cinema, vai para o salão para comprar pipoca, Coca-Cola, para assistir um filme. Irmãos, ele ficou louco, ele deu uma bronca nos crentes brasileiros. Irmãos, está certo, ele tem razão, mas não é só por uma cultura, é pela reverência. A gente precisa ter reverência a Deus. A gente não fica aqui, irmãos, de qualquer jeito, porque nós
respeitamos a Deus. Nós sabemos que tem momento da reunião, Deus está presente, Deus está falando através dos irmãos, Deus está ali falando, irmãos, nós temos respeito, temos reverência, prestamos a Ele máximo respeito, não é isso? Nós temos temor de fazer as coisas que ofendam a Ele, não é assim? Irmãos, isso é positivo, isso precisa ser restaurado entre nós, não é verdade? Não é verdade? Senão, irmão, você está sentado aqui e nem está aí com o Senhor, não é isso? O irmão está lá falando, levantou, dando um testemunho, você não está nem aí, é o Senhor falando por meio dele. Você tem que ter respeito, né, nessa hora. Não é que você está aqui, não aguenta nem sentar mais, parece que tem 1000 alfinetes na sua cadeira. Você tem que sair um pouquinho, vai para o banheiro, vai beber água, vai fazer isso, vai fazer aquilo, conversa aqui, conversa ali no corredor, porque você não aguenta ficar na reunião. Irmãos, é falta de reverência, não precisa ter reverência. Imagina se hoje, quem é a autoridade máxima aqui nessa cidade, imagina se o prefeito chama hoje à tarde para uma audiência, eu quero falar com você às 3 da tarde, hoje, o que você estaria fazendo? Hein? Você já está preocupado, o que será que ele vai falar comigo, né? E você vai já para casa, tal, come qualquer coisa, vai para casa, se banha, troca, põe melhor roupa, não é isso? Falou 3 horas, 2 horas eu estou lá na porta, né? O que ele vai falar? Irmãos, só que o Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, te convidou aqui para uma audiência, para comunhão com Ele, para reunião com Ele. Irmão, nós temos que vir realmente com a melhor roupa, temos que vir com a melhor disposição, né? Aberto à palavra do Senhor. Irmãos, isso é reverência. E também tem que restaurar respeito na igreja, respeito de ordem, respeitar os mais velhos, né? Respeitar os irmãos líderes, né? O Esdras tem reclamado muito, irmãos, que depois de certo tempo para cá, parece que perdeu-se esse respeito pela liderança, pelos irmãos que estão à frente. Pode-se criticar, pode-se falar, parece que estamos no meio de uma democracia, que todo mundo pode falar mal, todo mundo pode achar, né, no direito de reclamar alguma coisa. Irmãos, nós não temos esse direito. A nós, irmãos, cabe respeito, reverência, né, pelos que estão investidos de autoridade diante do Senhor, ou pelos mais velhos, não é assim? E as nossas crianças, irmão, hoje, na sociedade humana, está se perdendo a respeito, né? Entra uma pessoa, na hora de comer, certo? Você tem que tirar as crianças para poder pôr o adulto para comer, não é isso? Porque as crianças sentam primeiro, né? E hoje nós criamos assim, né? Hoje, coitado, as crianças deixam comer primeiro e tal. Mas, irmãos, quando você chega numa casa, visita, não raramente uma criança ou está vendo televisão, nem está sabendo o que está acontecendo ao lado, né, dele, ou mexer com tablet, ou mexendo com celular. E você entra como visitante, o pai nem chama a atenção de o seu filho ceder lugar ou cumprimentar quem entrou. Irmão, tudo isso não é legal. Vamos mudar isso, né? Vamos prestar respeito a quem tem respeito. Nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus. Os hinos que nós cantamos, irmão, não é só para cantar porque nós gostamos de cantar, é adorar a Deus. Nós adoramos a Deus. Santo, santo, santo. Ele de fato é o único, Ele é santo. Ó Senhor Jesus. Bom, onde eu vou terminar? Como é que eu vou terminar? Tem tanta coisa. Eu vou terminar da seguinte forma. Irmãos, não vou seguir da seguinte forma, tá? Capítulo 12 de Gênesis, Deus então chama Abraão novamente. Dessa vez o chama de Ur dos Caldeus, dessa vez o chama de Harã, porque em Ur Deus chamou, não teve força para sair. Por isso, irmãos, não precisa se preocupar. Se você foi chamado por Deus, não teve força para praticar o que o Senhor falou, não se preocupa, desde que tenha um coração de praticar. E Deus levanta as circunstâncias e leva você para onde Ele quer. Então o pai dele levou a ele para Harã. E quando o pai morreu, em Harã, versículo 1 de capítulo 12. Ora,
disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra. sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Quem é essa parentela que o Senhor insiste em falar, hein? Quem é essa parentela? Ló. Ele não consegue largar Ló, né? Desde Mesopotâmia, Tera levou Abraão, Sara e Ló para Harã. E de Harã, saindo de Harã, Deus falou para ele: larga a tua parentela. Ele teve que levar o Ló. Por quê? Porque, irmãos, provavelmente o seu irmão mais velho, Harã, morreu e deixou Ló. E o seu pai, Tera, deve ter pedido para Abraão: cuida de Ló como seu filho, por favor, porque Ló está sozinho, está órfão. Toma Ló e seja seu filho. Então Abraão, desde então, não pôde largá-lo, porque tomou a ele como seu filho. Vocês estão entendendo? Tá. Então ele saiu. Então, de ti farei uma grande nação. Irmãos, olha só, o homem que não busca a vontade própria e busca a vontade de Deus, Deus engrandece o homem. Amém. Quando nosso Senhor Jesus a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, viveu uma vida de negar-se a si mesmo, até tornou-se obediente até a morte de cruz. Deus então o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Por isso, irmãos, se você hoje percorre um caminho de exaltar você, engrandecer o seu nome, você quer na igreja também galgar posições, buscar uma posição de destaque, irmãos, você vai... jumentas e camelos. Abraão ficou rico, de repente ficou rico, né? Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão, né? Então chamou a Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher e me disseste ser tua irmã? Porque é por isso eu a tomei para ser minha mulher. Pois agora, eis a tua mulher, toma, vai embora. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. É como aquele xerife que manda carro de polícia para mandar alguém não desejável na cidade, até ter certeza que tenha deixado a cidade, né? Então, irmãos, só que Abraão saiu de lá riquíssimo. Aí no capítulo 13, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, de novo aqui, Neguebe, né? E sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Sempre tinha essa coisa aqui, tem uma, né? Uma coisa, não é Ló com ele, é Ló com ele, Ló com ele, né? Fez as suas jornadas. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, nesse monte aqui, ó, entre Betel e Ai, aqui, né? E que fez? Até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é um coração de Abraão que agradou a Deus, que lhe deu o quê? Base para Deus abençoar Abraão, né? Olha, no versículo, presta bem atenção, versículo 5. Eu vou passar outra coisa que vocês vão ficar assustados aqui, né? Versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus
e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda berregada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campina, que ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Onde é que Abrão estava morando aqui? E Ló, ao olhar para as campinas de Jordão, essa aqui é a campina, e Ló preferiu descer, que é a vida mais fácil, né? E ele foi armando suas tendas até Sodoma. A gente não sabe exatamente onde fica Sodoma, porque foi destruída, mas dizem que é por aqui, ó, aqui ao sul do Mar Morto. Então ele foi armando suas tendas até chegar em Sodoma, tá? Então essa é a história de Ló. Mas o que nós podemos extrair daqui, irmãos? O que nós podemos extrair daqui? O que você acha? O Senhor, desde o começo, disse: deixa a tua parentela, deixa a tua parentela, deixa a tua parentela, e não foi capaz de deixar. E agora, na prosperidade, quando não havia prosperidade, quando todo mundo ainda, certo, não tinha muitos bens, muito gado, não dá para viver junto. Mas quando vem a prosperidade, começa a haver problemas. Sabe por que começa a haver problemas? Ló foi dado para Abrão para criá-lo como filho, mas ele não era filho. Sobrinho não é filho. Por quê? Porque Abrão e Ló não é filho. Se Ló fosse filho, não teria 2 rebanhos. É um só rebanho. Se Ló fosse filho de verdade, não havia 2 gados, é um só. Não havia separação de bens, não havia separação de patrimônio. Agora, se você precisa separar cabritos, camelos, bois, ovelhas, né, tal, tudo em 2, irmãos, a terra não cabe mesmo. Você tem que fazer 2 tipos de curral. Vocês sabem, vocês são do campo, vocês sabem o que estou falando. Não dá para separar tanto assim, não tem como, não é isso? Jacó tinha quantos filhos? 12. 12. Quanto rebanho Jacó tinha? Tinham 12 rebanhos? É um só. E os seus filhos apacentavam, pastoreavam o rebanho de Jacó, seu pai. Ló, se fosse filho de verdade, não teria seu rebanho, não teria os pastores seu rebanho. Vocês estão começando a perceber, não? Irmãos, aí fatalmente haverá separação. Não tem como habitar junto. Essa palavra, irmãos, versículo 6, não podiam habitar um na companhia do outro, ou para que não podiam mais habitar juntos. Irmãos, esse verbo é usado, sabe onde? No sentido positivo. Aqui é não habitar juntos. Irmãos, Salmo 133. Presta atenção, presta atenção. Um sobrinho não é filho. Se alguém na sua igreja, na igreja de Deus, quiser ser sobrinho, se aproveitar das bênçãos de Abraão para uma coisa própria, vocês estão me entendendo ou não?
fazer uma obra própria, servir de trampolim para a sua prosperidade, fatalmente vai se separar. Cuidado, limpa o seu coração, purifica a sua intenção, porque nós somos filhos e não sobrinhos. Nós somos, irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Aqui há um só rebanho, aqui tem uma só obra, não são duas obras. Eu não tenho a minha obra, ele tem a sua obra. Irmão, nós, os pastores, não são um pastor de um, pastor do outro. Não, aqui, irmão, nós somos todos um. Eu não faço uma obra para mim, eu faço essa obra, é do Senhor. E você também faz a mesma coisa. Por isso, tudo tem que partir da pureza do coração, já no altar ao Senhor. Aí não haverá problemas. Então, e alguns irmãos no passado, que viveram entre nós, foram sobrinhos, aproveitaram-se da obra do Senhor e depois tiveram que se separar, porque tinham a ambição de ter a sua própria obra. Irmão, que oxalá daqui para frente a gente trabalhar bem esse coração dos irmãos, não aconteça mais, nunca mais isso entre nós. Porque, irmão, não tem nada que é meu e seu, tudo é do Senhor. Temos uma só obra, um só rebanho, um só grupo de pastores, tudo é para a glória de Deus, tudo para trazer o Senhor de volta. Daí não tem uma coisa própria nossa, porque sobrinho não é filho, mas nós somos filhos de Deus. Ó, quão bom. Eles não conseguiram habitar juntos, eles não puderam viver juntos mais e tiveram que se separar. E o fim daquele que se separa, irmãos, é triste. Ele foi para Sodoma, e em Sodoma, irmãos, viviam homens maus. Quando os 2 anjos foram enviados para salvar Ló e sua família, Ló foi falar. Vocês sabem que os homens da cidade tentaram abusar sexualmente dos 2 anjos. Vocês sabem daquela situação, daquela história. E Ló até ofereceu suas filhas para ser abusado. Irmãos, olha só que situação caiu Sodoma e onde eles caíram. E quando os anjos apressaram a Ló, e Ló então tentou tirar os futuros genros das suas filhas, e falou para os dois genros, os genros achavam que estava contando uma piada, tá gracejando com eles. Então, isso mostra a falta de seriedade de Ló. Aí quando os anjos agarraram Ló, vamos sair, e as 2 filhas e a mulher de Ló, com saudades, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E Ló não teve tempo nem de fugir para a montanha, pediu para entrar numa cidade pequena. Essa cidade pequena chama-se Zoar. E ali, irmãos, ele também não teve a cara de ficar naquela cidade, acabou morando numa caverna. E a sua descendência foi gerada numa relação incestuosa com as suas 2 filhas. Irmãos, não é vergonhoso isso? Esse é o fim de quem se separa. Esse é o fim, irmãos, de quem se aproveita de Abraão, da bênção de Abraão, da prosperidade de Abraão, mas por fim quer fazer a sua própria obra. Irmãos, nós não somos assim. Por isso nós precisamos purificar nosso coração desde o início. Então esse mesmo verbo usado, vamos olhar então agora para Salmo 133, eu vou terminar aqui. Salmo 133. Aqui viverem unidos, aqui é o mesmo verbo, podem habitar juntos. Esses irmãos que são filhos de Deus, verdadeiros irmãos, e não sobrinhos, podem viver unidos, juntos, habitar juntos. Não tem 2 grupos de pastores, não tem 2 rebanhos, não tem 2 gados, todos nós somos unidos, fazendo a mesma obra. Que tal nós lemos juntos? Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, quero terminar aqui essa manhã. Amém. Dá tempo para a gente ruminar um pouco junto ou não? Ou vamos já sair?